Muito bom dia, boa tarde, boa noite, tá muito claro, tá mais ou menos claro, tá legal assim, não ficou claro, tá legal? Pronto, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoritas. Essa aula é voltada para os alunos do oitavo ano do Colégio Alfinísia Freire, a disciplina é História. E aí a gente vai dar continuidade ao que a gente começou ontem sobre a Era do Imperialismo. Então pega o livro de vocês, o livro didático de vocês, abram na página 246, que a gente vai continuar metendo pau nesse povo imperialista. Mentira, verdade. Enfim, vamos começar? Ações imperialistas dos Estados Unidos, página 246. Um exemplo de intervenção imperialista dos Estados Unidos foi o apoio à consolidação da independência do Panamá, ocorrida em 1901. Em troca de apoio político e militar, em 1913, o governo estadunidense terminou a construção e garantiu para si o controle sobre o Canal do Panamá, que é a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Aí vocês conseguem ver o mapinha que fala sobre essa região, os países ou territórios que eram ocupados ou subordinados aos Estados Unidos. Aí vocês pegam basicamente todos os países da América Central, tirando Costa Rica e Jamaica, né? E as Bahamas. E aí vocês têm, e Trindade e Tobago, mas aí vocês têm a Venezuela como sendo parte também. Por isso que até os Estados Unidos têm raiva da Venezuela, porque faz parte daquilo que eles tiveram todo o poder em cima dessa região durante os anos de 1860 até 1920. Eles tiveram grande influência nesses locais, né? Vivendo basicamente uma relação de metrópole e colônia. Mas, na verdade, é muito mais uma busca por tentar fazer com que esses países tivessem sua libertação contra os espanhóis, basicamente. E aí os Estados Unidos vão começar a financiar, a facilitar que esse apoio militar crescesse na região, para garantir a independência desses países, mas muito mais do que a garantia da independência contra os espanhóis, eles queriam consolidar a sua força política e militar também nessa região, fazendo com que a influência deixasse de ser da Espanha e passasse a ser dos Estados Unidos. Essa região deixasse de ser América Espanhola, deixasse de ser parte do Império Espanhol, para poder ser parte de um Império estadunidense, né? Então é por isso que até hoje os Estados Unidos morrem de raiva aí da Venezuela, de Cuba e assim por diante, né? Mas enfim. E aí essa região do Panamá, o canal do Panamá vai ser o ponto de divisão entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então é de extrema importância estratégica você ter o domínio dessa região. Então, os Estados Unidos, o que é que eles fizeram? Eles construíram, eles financiaram parte do crescimento, do desenvolvimento do Panamá e, em troca, a contrapartida que eles tiveram foi a construção desse canal do Panamá e o controle sobre essa região. Então, quem podia passar por ali vai pagar imposto. O canal solucionou uma antiga preocupação do país por facilitar a integração terrestre e a marítima com o restante do continente. A terrestre, que até então era dificultada pelos Apalaches e pelas montanhas rochosas, e a marítima, que era prejudicada pela necessidade de circunnavegação na América. Quando a gente fala sobre a dificuldade pelos Apalaches e pelas montanhas rochosas, é porque principalmente a região esquerda oeste, a região oeste dos Estados Unidos, vai ter bastante
influência dos Apalaches, dos povos Apalaches, povos indígenas, e diversas formações de montanhas rochosas, de cadeias de montanhas rochosas, o Grande Canyon, por exemplo, dificulta um pouco essa chegada terrestre ao seu território. E quando tinha necessidade de fazer essa travessia do Oceano Pacífico, por exemplo, a navegação que vinha da Ásia, eles precisariam fazer a circunnavegação. Eles tinham que contornar toda a região da América, principalmente pela América do Sul, né? Passando lá pelo sul da Argentina e tal, para subir tudo de novo e chegar nos Estados Unidos. Ou então, que aí também teria uma dificuldade da zorra, sair da Ásia, atravessar pelo Cabo da Boa Esperança, atravessar pelo sul da África para subir novamente para a América, até mesmo porque se você tentasse sair da Ásia e fosse por cima para contornar o Canadá, você vai ter gelo com uma zorra. Não vai dar para passar no meio do gelo, a não ser que você seja Elsa da Frozen, né? Então a abertura desse canal do Panamá vai facilitar essa navegação, essas trocas comerciais, esse contato com os países asiáticos e também com toda a costa oeste da América. Em relação à independência de Cuba, a situação foi semelhante. O governo dos Estados Unidos pressionou o governo cubano a incluir a emenda Platt na Constituição de 1901, estabelecendo o direito de construir bases militares estadunidenses naquele país. E aí a gente vai ter uma parte interessante da história, que tem até um exercíciozinho aí, que vocês não precisam responder agora não, vou responder depois, que eu vou passar depois. E fala sobre Barack Obama e a base de Guantánamo, em Cuba, trazendo um pouco mais para a época atual, né? Que vai dizer o seguinte: ao assumir a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2009, uma das primeiras decisões de Barack Obama foi ordenar o fechamento da prisão de Guantánamo, em Cuba. No entanto, o fechamento não ocorreu e o presidente seguinte, Donald Trump, chegou a afirmar que o presídio não seria mais fechado. Essa base de Guantánamo, prisão de Guantánamo, pertence aos Estados Unidos, né? Esse presídio está localizado em uma antiga base militar estadunidense construída em águas cubanas. Para lá foram enviados muitos prisioneiros de guerra acusados de práticas terroristas. Ponto. Guantánamo é um assunto polêmico porque parte dos detentos não foi julgada. Que a gente vê muito isso acontecer aqui no Brasil, né? Além de ser alvo de denúncias de tortura, e o que contraria os direitos humanos, coisa que a gente também vê bastante aqui no Brasil, né? A história da base de Guantánamo é marcada por altos e baixos. As relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos estavam em boa fase no início do século XX, quando ela foi construída. No entanto, foram rompidas em 1961, em consequência da Revolução Cubana, ocorrida 2 anos antes, em 1959. Então a gente já tem aí quase 60 anos de rompimento dessas relações, ainda que em alguns momentos eles tenham voltado até mesmo a se reaproximar, os Estados Unidos e Cuba, mas a gente tem quase 60 anos aí de problemas de problemas nessas relações, entre relações políticas, relações comerciais, relações sociais entre os Estados Unidos e Cuba, né? A ilha cubana. Mas enfim, imperialismo na África ou a dominação europeia. Aí a gente vai pegar um pouquinho daquilo que eu já tinha falado na aula passada em relação à Bélgica e o rei Leopoldo II, que foi um dos maiores escrotos, genocidas que já ouvimos falar em toda a história. Então, até 1880, a maior parte das sociedades africanas era governada por seus próprios reis, rainhas, chefes de clãs e de linhagens e impérios,
reinos, comunidades e unidades políticas de porte e natureza variados. Olha que interessante, até por volta de 1880, que já foi um período que a gente já tinha passado pelo colonialismo, quando houve o domínio, principalmente da região das Américas, por parte de franceses, espanhóis, ingleses, portugueses, holandeses. Então a gente vai ter o que podemos chamar de neocolonialismo, que vai ser esse domínio por parte dos europeus de boa parte do território africano. Nas décadas seguintes ocorreu uma transformação radical nessa situação. Esses locais, essas regiões da África que antes eram dominados, que não tinham, muitas vezes não tinham nem mesmo seus territórios extremamente delimitados, divididos em países, mas sim em reinos, ocorreu então uma transformação radical nessa situação. Entre 1885 e 1887, os principais países industrializados europeus, é muito sacana, organizaram a Conferência de Berlim, a fim de regular a partilha da África. Veja só que rebande escroto, para não dizer outra coisa. A Conferência de Berlim basicamente vai servir para que os europeus decidam por uma divisão de um território que não pertence a eles, mas que eles se sentem no direito de invadir, sabendo que lá já existe toda uma população há muito tempo, que é diferente da forma de colonização que aconteceu na América, por exemplo, porque se discutia a ideia de que era um território novo, que era um novo continente a ser explorado, que era um local desconhecido e por isso eles poderiam chegar e fazer a sua exploração. A África não, a África já era um local extremamente conhecido por eles. Não é à toa que durante a colonização das Américas, os europeus eles buscavam a comercialização de diversas matérias-primas e também, claro, principalmente de escravos com o continente africano. E aí quando eles deixam de ter o poder sobre a América por conta desse processo todo de independência das Américas, como eles deixam de poder explorar o continente americano, os europeus, se sentindo no direito de roubar outros povos, de explorar, assassinar outros povos, eles vão simplesmente dizer que o continente africano precisa ser colonizado. Que porra é essa? Através da Conferência de Berlim, então, eles vão regular a partilha da África. Isso há 140 anos atrás, mais ou menos. Ontem, praticamente. Dessa forma, garantiriam a exploração de recursos naturais, como petróleo, ferro e pedras preciosas, e ampliariam as transações comerciais e a produção industrial, utilizando mão de obra barata. Por que é que o continente africano acabou se tornando, então, esse continente, esse local, essa região com tantas mazelas sociais como conhecemos hoje, com tanta miséria? Por conta dos europeus. Era algo que as Américas também estavam fadadas, caso não passasse pelo processo de independência a partir do século XIX, a partir do início do século XIX, né? Culminando até o final, até o início do século XX, na independência de grande parte dos seus países. Então, quando os europeus viram que o domínio sobre as Américas estava caindo por terra, eles resolveram explorar outros povos. Então, levaram a miséria que eles estavam levando inicialmente para as Américas, eles resolveram levar para o continente africano.
E aí? Quem vai ter coragem de defender os europeus? É por isso que houve e ainda há muita demonização dos povos africanos, tanto por questões religiosas, sociais, políticas, econômicas, por conta da influência dos europeus. Por que é que a gente tem um deputado que é pastor evangélico também, o senhor Marco Feliciano, dizendo que o continente africano é um continente amaldiçoado, porque boa parte das mazelas sociais acontece lá. É um continente, se houve alguém que amaldiçoou esse continente, foram os europeus, por conta das desgraças que eles levaram para lá. A colonização do Congo. A necessidade de regras para a extração de matérias-primas ocorreu em 1876, quando Leopoldo II, rei da Bélgica, transformou a região africana do Congo em seu domínio pessoal e iniciou a exploração da região, principalmente de borracha. Leopoldo II justificou o controle daquele território com propagandas que valorizavam a ação belga como necessária ao desenvolvimento cultural, econômico e social dos congoleses. A desgraça que acontece a partir daí, né? Então, para justificar a miséria que ele vai fazer no continente africano, na região do Congo, para dizer que eles precisam levar o desenvolvimento cultural, econômico e social aos congoleses, eles destroem aquela civilização. Ou como tem esse cartaz aí na página de vocês, do lado direito, falando assim: a Alemanha admite a dependência econômica em relação às áreas dominadas. Sudoeste africano e África Oriental, com a frase: sem nossas colônias não teríamos matéria-prima. Ou seja, sem esses locais para a gente explorar, para a gente ter uma mão de obra barata, para a gente dizimar a cultura daquele povo, a gente não poderia enriquecer. Sem as riquezas dos outros, a gente não pode enriquecer. A Alemanha fez isso, a França, a Bélgica, a Inglaterra, a Europa, basicamente, em peso, acabou fazendo isso com o continente africano. E aí a gente tem assim, ó, documentos em foco. Levar civilização à África. O pretexto civilizatório da colonização do Congo pode ser comprovado pelo texto a seguir, publicado na época. Na época, não é revista Época não, né? Na época no período que isso aconteceu. A Associação Internacional do Congo é uma associação de ricos filantropos e homens de ciência. O que são filantropos? Filantropia é aquele povo que teoricamente vai financiar, que vai fazer grandes doações, como sendo: eu sou rico, eu posso doar esse dinheiro sem querer nada em troca. Ok. É uma associação de ricos filantropos e homens de ciência que, com objetivos desinteressados de civilização e amor ao progresso, procuram abrir a bacia do Congo. Tem um duplo sentido nisso, né? Abrir a bacia. Bacia, qual é a região da bacia? O quadril. Quadril, o que é que fica no quadril? A associação construiu às suas expensas e sem nenhum auxílio um caminho livre do mar para a bacia superior do Congo e está procurando estabelecer postos no rio destinados a serem centros de civilização. E, para fazer isso legalmente, ela obteve de certos chefes nativos a desistência de seus direitos soberanos, assim como grandes concessões de muitos outros chefes. Vocês acreditam realmente que isso vai acontecer de uma forma tão
tranquila, tão de boa assim, fala assim, não, ó, pô, a gente está querendo levar a civilização para vocês, a gente quer levar o desenvolvimento para vocês, então vocês podem abrir mão de serem tratados como seres humanos para poderem serem tratados como animais, para vocês serem escravizados, para vocês serem mortos, para vocês se tornarem apenas lixo na história. Mas a gente está levando civilização para o seu povo. Difícil, né? Estratégias de dominação de resistência na África. A tese de superioridade racial e cultural dos europeus sobre os povos africanos foi amplamente adotada pelas nações europeias para justificar sua política imperialista. O discurso racista depreciava os povos africanos. Galera, uma coisa interessante. Depreciar e não denegrir. Quando a gente for falar sobre, essa parte é importante, quando a gente for falar, fulano está denegrindo a minha imagem, gente, corta essa palavra do vocabulário de vocês. Denegrir vem do latim denigris, que significa tornar negro. Então, a ideia que se tinha, a ideia racista sobre essa palavra, tornar negro, seria depreciar a imagem de alguém. Seria você comparar essa pessoa a alguém negro. Então, quando você diz denegrir a imagem de alguém, é como se você estivesse colocando a imagem de alguém no patamar de alguém negro. Ou seja, você está dizendo uma expressão que é uma expressão racista. Então, vocês podem substituir tranquilamente essa palavra denegrir, substituir e abolir e tirar ela do seu vocabulário totalmente. Nunca mais falem a palavra denegrir. Quando vocês quiserem falar de alguma coisa assim que perde o seu valor, vocês falem depreciar. Depreciar, que vem de preço. Depreciar. Você diminuir o preço, você diminuir o valor de algo. Então, denegrir, jamais. Denegrir, negro, tem valor moral. Então, não falem mais denegrir, falem depreciar quando precisarem fazer, por exemplo, esse tipo de fala aqui. O discurso racista depreciava os povos africanos. O discurso racista tirava o valor dos povos africanos. Tá? Então, com base em pesquisas nas áreas de genética, psicologia e antropologia, tal discurso se provou infundado, sem fundamento, sem qualquer base científica. Apesar de que ainda hoje a gente tem muita gente que defende essa posição racista, dizendo que o negro é inferior, que a população negra, a população africana, predominantemente, teria menos inteligência, seria um povo menos apto a adquirir conhecimento. Quando, na verdade, isso é uma questão muito mais social. Então, da população negra foi retirado o direito ao conhecimento, foi retirado o direito a alcançar determinadas posições por conta da sociedade racista, as bases racistas da nossa sociedade, né? Nos muitos reinos, clãs e impérios africanos, as lideranças locais seguiram diferentes rumos. Vários chefes tinham clareza dos interesses capitalistas e, de forma hábil, incorporaram estruturas administrativas europeias sem, contudo, abandonar as tradições políticas do seu povo, mantendo autoridade sobre ele. Eles tinham noção sobre
esses interesses capitalistas, interesses econômicos, financeiros, comerciais. Então, o que eles acabaram fazendo aceitaram sim a influência dos europeus, mas ao invés de entregar de bandeja a estrutura administrativa do seu Estado para os europeus, eles se aproveitaram daquilo que eles olhavam e viam que tinha algum valor, que era algo significativo. Opa, interessante essa forma de governar dos europeus. Então eu posso pegar e aproveitar isso para colocar dentro da minha estrutura administrativa, mas sem depreciar o meu povo. Então vou pegar esse legado positivo, algo que existe de positivo dessa estrutura que os europeus estão trazendo aqui, para adotar de maneira significativa, de maneira positiva para o meu povo. Então eles conseguiram manter certas tradições políticas para o seu povo, tradições culturais para o seu povo, mantendo a autoridade sobre ele. Só que, claro, isso nem sempre vai ser de forma pacífica. Vão surgir muitos regimes ditatoriais também, por conta dessa estrutura política e social ainda ser voltada aos clãs, voltada aos impérios, aos reinos, né? Isso vai acabar sendo mantido muitas vezes lá, né? E isso vai impedir um crescimento também social, desenvolvimento social, político e econômico de alguns países. No reino de Bamum, por exemplo, que atualmente integra a República dos Camarões, o rei usou a diplomacia para evitar a dominação colonial, enquanto a população assimilava dos alemães técnicas de metalurgia, construção de moinhos e imprensa tipográfica. Ou seja, o rei de Camarões, ele vai aproveitar tudo aquilo que a Alemanha, que tentava colonizar aquela região. Os alemães, eles chegaram lá. E aí o que é que o rei fez? Esperto ele. Não, vamos manter o diálogo aqui com a galera, com essa galera. Se eles tentarem passar um pouquinho do ponto, vou tacar a porrada nesse rebanho de sacana branquelo, louro branquelo. Mas, até lá, vamos aproveitar a presença deles para poder aprender com o que eles têm de bom. Então, essa parte da metalurgia, essa construção dos moinhos, para a gente poder ter o desenvolvimento das técnicas agrícolas, da produção, geração de energia e tal, a formação da imprensa tipográfica. Então, eles pegaram algumas coisas que havia de bom da Alemanha, dos colonizadores alemães, para depois chegar assim, ó, beleza, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos pontos positivos, agora vocês podem, ó, vaza pro território de vocês, rebanho branquelo. Tá? Ah, professor, você está sendo seu racista reverso. Racismo reverso não existe. E, por fim, para a gente terminar por hoje aqui, a partilha da África, a gente vai deixar a parte do imperialismo na Ásia para um outro momento, para a gente não ficar com uma aula muito extensa. A partilha da África. Na partilha da África, os territórios ricos em recursos naturais eram os mais cobiçados. Claro, rebanho espertinho, ó. Acentuando as rivalidades europeias, sobretudo entre França e Inglaterra. França e Inglaterra sempre tiveram uns quiprocó, nos pega para capar, como tiveram lá nas 13 colônias. Eles voltaram até aqui, dentro dessa partilha dos países africanos. Entretanto, o sistema de dominação colonial dependeu da cooperação da população local. O controle dos extensos territórios era feito por meio do recrutamento de africanos para o serviço militar. A gente pode ver isso muito em diversos filmes, diversas séries que falam-se sobre a presença dos europeus na África, a forma que os europeus vão influenciar na formação dos exércitos locais. A gente vai ter muita história assim, muito filme que vai funcionar assim. As revoltas eram evitadas deslocando-se soldados
para atuar em regiões diferentes daquelas de sua origem. Então você pegava uma parte do exército que pertencia, digamos, à região do Egito, né, que vai estar lá ali no norte da África, de repente para eles lutarem, sabe onde? Lá em Camarões, que é mais ou menos na região, praticamente Camarões e Nigéria, que ficam basicamente lá no extremo oeste da África, né? O Egito fica a nordeste. O Camarões e Nigéria ficam no oeste. Então, vai estar bem distante. Eles faziam esse deslocamento desses desses exércitos, para eles atuarem em regiões diferentes daquelas das quais eles tinham as suas origens, né? Os nativos também ocuparam cargos secundários na administração, que era uma forma também deles obterem um certo tipo de controle sobre essa população, era dando cargos administrativos para parte das elites que pertenciam a esses países africanos, principalmente aqueles que eram ligados aos reis locais, né? Aos políticos locais. É importante ressaltar que as decisões das autoridades locais e das linhagens tradicionais não sofriam interferência dos europeus. Assim, então, formou-se uma elite de negros e mestiços com acesso à educação formatada pelos europeus e ao convívio com missionários cristãos, recebendo influência da cultura ocidental. Isso vai fazer com que se acabe muito com a cultura local, com que se influencie muito na entrada das religiões cristãs nesses locais, influenciando na destruição de boa parte da cultura local, da religiosidade local, das religiões de matriz africana que vieram para o Brasil, inclusive durante o período da colonização das Américas. A gente vai ter, durante os séculos 19 e 20, essa entrada massiva, essa entrada maciça desses missionários cristãos lá, e isso vai fazer com que haja um desenvolvimento muito forte do catolicismo e do cristianismo nessas regiões da África, né? Desse grupo emergiram diferentes lideranças políticas e intelectuais que, na metade do século XX, passaram a lutar pela independência das nações africanas. Então a gente vai ter, durante muito por conta assim, é interessante que a gente vai pegar assim, os mesmos europeus que vão invadir esses territórios e tentar dominar, colonizando esses locais, quando você tem uma elite que é próxima aos reis, se aproximando como expoentes administrativos, como trabalhadores ainda que secundários, mas que vão trabalhar na parte política administrativa dessas regiões, eles vão ter acesso a uma educação, eles vão ter algum privilégio dessa proximidade com os europeus. Consequentemente, esses estudos que eles vão fazer, o conhecimento que eles vão obter através desse contato com os europeus, vai fazer com que eles possam pegar as manhas mesmo, pegar um conhecimento necessário para se voltar contra os próprios colonizadores, né? A possibilidade de estudo que os colonizadores deram a eles vai fazer com que eles se voltem contra os próprios colonizadores. E aí, buscando a retomada dessa independência dos países africanos. Por hoje é só, galera. A gente vai falar sobre imperialismo na Ásia em outro momento, porque tem bastante coisa interessante para a gente tratar sobre esse assunto. E aí vai ficar para a próxima aula. Então, valeu, falou, tchau. Ainda tô sem computador, então tá sem aquele tremelique, aquele negócio, aquela entrada bonitinha, um negócio pra cá.
aquela finalização com a imagem do Afenísia Freire, um corte aqui, corte ali. Então, se de vez em quando eu erro alguma coisa assim no meio da gravação, vai ficar por aí mesmo, porque tô só pelo celular e do celular que eu tô mandando esse vídeo pra plataforma. Tchau.